Olá, meu amigo, minha amiga. Tem cenas que eu irei mostrar para vocês aqui no nosso Portal do José, que são das mais bacanas que eu vi ultimamente, que vão contrastar também com outras cenas que vão ajudar a gente cada vez mais a esclarecer uma manipulação política que acontece aqui no nosso país. São situações muito diversas. Uma que nos mostra que uma situação particular de uma pessoa pode transcender as fronteiras do seu país e tocar pessoas como nós aqui no Brasil e servir também como algum tipo de exemplo, algum tipo de estímulo. Por outro lado, outras cenas vão mostrar para a gente que nós vamos ter um trabalho muito grande agora em 2026 para ajudar a desmascarar uma série de vigaristas da fé, vigaristas políticos que fazem uso da fé para ganharem voto ou para ganharem muito dinheiro, e as duas coisas ao mesmo tempo. Existe uma confusão proposital que é colocada na cabeça de um segmento da sociedade brasileira, sobretudo as pessoas que se identificam com os evangélicos ou com o neopentecostalismo, que é uma coisa absurda, que é uma adoração de um Estado terrorista, um Estado monstro, que está fazendo, portanto, genocídio, terrorismo e ainda serve para a cabeça de algumas pessoas como algum tipo de exemplo. Está na hora da gente desmascarar, sobretudo com as cenas que estão acontecendo no mundo nesse momento, né, que deixam as pessoas, às vezes, muito abaladas. Mas isso pode ser também o grande paradoxo. Quanto mais a gente ficar chocado com algumas coisas, mais oportunidades nós teremos para desmascarar essas criaturas. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo que eu estou dizendo aqui, mostraria as cenas, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, está acontecendo um massacre, uma série de atentados terroristas promovidos pelo Estado de Israel. E é uma coisa tão covarde, tão bandida, porque não tem soldado dando tiro aí, não tem gente se confrontando. É apenas um lado apertando o botão e causando explosões e mortes num país como o Líbano, que tem aqui no Brasil uma colônia muito grande, muitos descendentes de libaneses aqui no Brasil. E essas pessoas vão ter um papel fundamental nessas eleições, que é desmascarar todos esses apoiadores desse Estado criminoso, esse Estado terrorista e esses personagens terroristas que estão à frente de Israel. Ninguém comenta, né, que Benjamin Netanyahu está há mais de 17 anos à frente do Estado de Israel, sem falar os outros períodos que ele também esteve à frente. Então, aí não tem nenhum tipo de preocupação com a alternância do poder, enfim, não é ditador, né, tá tudo normal, a figura se ficar eternizada no poder, tá tudo certo, né? A gente não vê uma vírgula em relação a isso. Porque os grandes veículos de comunicação do mundo, eles protegem esse tipo de grupo político, porque o sionismo, de fato, é um grupo político, né, que tem ramificações empresariais e bilionárias mundo afora. Aqui no Brasil mesmo, se dilui muito o tipo de massacre que o governo de Benjamin Netanyahu tem feito contra os povos ali da região. Não se fala mais o que aconteceu em Gaza, não se fala, não se repudiou como deveria ser repudiada, aquelas cenas que Donald Trump colocou de transformar a faixa de Gaza num resort. Não se fala mais o que está acontecendo ali, porque um outro tipo de terrorismo deu lugar, né? Uma das cenas que eu quero compartilhar com vocês é essa aqui que eu vi na agência, essa agência aqui, AP, né? Olha só, gente, já tinha caído uma bomba num prédio residencial. E aí o seguinte, né? Não dá para dizer que a Israel cirurgicamente mandou uma bomba no apartamento. Peraí. Então é o seguinte, então as 170 crianças que foram assassinadas agora no Irã, as meninas, então isso foi proposital também. Então se matou ali, então está bem classificado, porque eles não erram absolutamente nada, que foi um crime doloso. Eles tiveram a intenção de fazer exatamente o que eles fizeram. Porque, gente, não dá para dizer que tem uma precisão para atingir um apartamento e teve um erro para atingir uma escola, né? A cena é essa aqui. Já tinha caído uma bomba no prédio. Pegou ali 2 andares num prédio. E as pessoas foram para as ruas, estão olhando ali. Aí acontece o seguinte, vamos ver se dá para vocês pegarem aqui. Isso foi em Beirute. Gente, é um negócio
E morreu gente nisso aí, gente. Está morrendo gente, morreram muitas pessoas. Não se sabe já ao certo o número de pessoas que morreram em Beirute. Se fala em 3, 4 mil pessoas. É um negócio absurdo. Aqui outra cena também, de um outro prédio também, que a pessoa gravou lá em Beirute também. Já tinha caído uma bomba no prédio, aí caiu outra bomba no prédio. As coisas indo. Prédio residencial em área residencial, gente. Como é que isso não vira um escândalo mundial? Como é que isso não vira um repúdio mundial? Agora, cabe para os libaneses aqui no Brasil, sobretudo, fazerem uma campanha, começarem a fazer uma corrente, explicar, olha, esses caras estão fazendo isso, estão querendo destruir a nossa pátria, o nosso povo, eles têm os seus braços aqui, os seus representantes aqui no Brasil. E os representantes gostam de misturar política com religião, né? A gente vê depois desse massacre todo, falas como essa aqui. Netanyahu fala em negociação de paz com o Líbano o mais breve possível. Mas aí vai continuar jogando bomba de uma forma muito covarde, né? De longe, né? Esse Benjamin Netanyahu, ele representa esse Estado terrorista de Israel, que tem os seus cúmplices aqui no Brasil, né? E aí a pergunta que se faz, como é que pode uma pessoa que se apresenta como religiosa, os religiosos aqui no Brasil, adorarem o Estado de Israel e aquilo que eles fazem por lá? Porque não dá para você adorar um Estado que é governado por um demônio, que é governado por Satanás, por alguém que tem a coisa tão má, ou coisas tão más dentro de si. Alguém que propicia as cenas que pararam de mostrar para a gente, das crianças em Gaza, tentando pegar um prato de comida, pegar algum tipo de comida, as crianças que ficaram órfãs e ficaram mutiladas, enfim, não se fala mais nisso, tudo ficou meio como se fosse uma coisa do passado. E aí começa a se normalizar aquilo que está se fazendo no Irã. Quando eu vejo esse tipo de foto aqui, ó, a gente não sabe dizer quem é que é o mais Satanás no meio dessa história. Se é o Satanás daqui, o que está prestando vassalagem ao Satanás de lá, ou se é o Satanás de lá que domina uma série de seus cupinchas por aqui. Esse tipo de personagem aqui tem que ser denunciado pela comunidade libanesa em São Paulo, que, olha, não dá para botar voto num cara que tem esse tipo de adoração satânica, não. É mais do que uma coisa política, né? Então a gente tem que denunciar o clã Bolsonaro também, eles têm que ser denunciados por todas as pessoas, não só das comunidades libanesas, mas todas as comunidades árabes, todos os descendentes, todas as pessoas humanistas aqui no Brasil, têm que perceber o que está acontecendo, que essa gente que está querendo voto aqui no nosso país, eles têm conexão com essa coisa ruim que está sendo praticada lá fora. E vai ser uma missão que nós vamos fazer aqui no nosso portal. Eu vou falar mais do Flávio Rachadinha, mas hoje eu vou dar um pulo aqui, porque tem coisas aí que estão incomodando bastante o Flávio Rachadinha. Um dos representantes do senhor Netanyahu, desse demônio aqui no nosso continente, é essa figura aqui de Javier Milei. E ele fala coisas como essa aqui, ó. En plena evolución la guerra en Medio Oriente. ¿Cuál es la posición de Argentina? Está perguntando qual é o apoio, né? Qual é a visão desse conflito que está havendo lá no Oriente Médio, qual a visão do Milei, né? Pô, até perdi aqui o comecinho, mas vamos botar aqui. Total y absolutamente a la posición de Estados Unidos y de Israel. Irán es un régimen autocrático que se comprometió a dejar de desarrollar armas nucleares, no solo que está desarrollando armas nucleares, poniendo en riesgo toda la región, poniendo en riesgo todo el planeta. Gente, é um discurso de um idiota, de um vassalo, de um puxa-saco, de um funcionário, né? De uma pessoa que, em vez de defender a sua pátria, fica defendendo interesses estrangeiros. É por isso que ele está perdendo cada vez mais apoio na Argentina. Isso aqui já é uma base, gente, já um experimento que está acontecendo na Patagônia. Uma base que já tem a bandeira da Argentina, a bandeira dos Estados Unidos. E isso está mexendo com muitos argentinos. Tem um deputado argentino que eu não conhecia, e por isso que eu acho que foi uma das cenas mais bacanas que eu quero compartilhar com vocês, que ficou muito revoltado com os posicionamentos de Milei, antipatrióticos. Eu coloquei a legenda aqui, mas muitas pessoas pedem para eu também comentar em cima para explicar, porque muitas pessoas não conseguem ler a legenda, né? Então eu farei isso aqui. Então o deputado, diante dessas situações, porque se lembrou agora uma passagem, né, mais um aniversário da derrota dos argentinos
nas Malvinas. E ele falou coisas como essa aqui. Vamos lá. Importante, sino lo que le quiero transmitir es lo siguiente. Isso eu acho que está um pouco rápido aqui a fala dele. Não, está normal. Vamos lá. Porque yo voy a hablar como soldado. Soldado clase 63, Aldo Adolfo Leiva, prestou serviço. Esse Aldo Adolfo Leiva, né, foi soldado na Argentina e guerreou lá. E hoje é deputado. En el Regimiento 4 de Montecaseros Corrientes y combatió en Malvinas. Y mi rol de combate, por si usted o cualquier miembro de este Parlamento lo requiere, es muy sencillo: pedir justamente a las autoridades que hoy están al frente de ese regimiento. ¿Y por qué traigo a colación esto, presidente? Porque cuando yo hablo de... Bom, ele falou basicamente, né, olha, por que eu estou falando disso? Eu servi nesse regimento, podem olhar na minha ficha, enfim, por que eu estou tratando esse tema hoje? Estou trazendo essa informação, né, do que eu fui soldado. dolor, de muerte, de miedo, de tragedia, a mí nadie me contó. Lo viví en carne propia. Estuve en Malvinas desde fines de abril hasta el día de la rendición. Ou seja, quando ele fala de dor, né, fala da tragédia, não fala de longe, ele fala porque ele vivenciou isso lá, né? Y como siempre suelo decir, tengo una doble sensación que seguramente tiene que ver con la mayoría de los soldados que nos tocó participar del combate. Por un lado, el decir estoy orgulloso de haber ido a defender a la patria, y por el otro lado sentirme utilizado por una dictadura genocida. Ele fala, sim, tenho muito orgulho de ter defendido a minha pátria, mas, enfim, por outro lado, saber que nós somos utilizados pela ditadura militar da época na Argentina, que utilizou esse episódio para se perpetuar no poder, ou permanecer no poder, né? Que se estaba yendo y que no tuvo mejor idea que intentar perpetuarse en el poder a partir de un tema pero muy sensible para el pueblo argentino. Y quiero decirle con el mayor de los respetos, presidente, a usted, a los diputados y diputadas libertarios, que a los que estuvimos en Malvinas, lo escuchaba al diputado Almirón, seguramente ustedes tienen relación permanente con el presidente de la Nación. Você vê que ele está bem emocionado, né? E, enfim, o que dói bastante nele ver o que está acontecendo agora, né? Con todo el respeto de la investidura presidencial, que a su vez es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quiero transmitirle esto. Duele mucho, presidente, que quien preside nuestra nación se exprese admirando a la criminal de guerra Margaret Thatcher. Que hay 649 hermanos que dieron su vida por la patria. Se podría haber nombrado a cualquiera de los 649. Pero yo quiero decirle con todo el respeto, nos duele profundamente. Como también nos duele profundamente las expresiones del actual ministro de Defensa, que dice que el buque General Belgrano fue hundido y que se considera un acto de guerra. No es así. El General Belgrano fue hundido en zona de exclusión y debió haberse juzgado a Margaret Thatcher como criminal de guerra. Então, o navio General Belgrano foi atingido, foi afundado fora da zona de conflito. E ele está falando que como dói ver o presidente argentino e ficar enaltecendo a Margaret Thatcher, que deveria ser condenada como uma criminosa de guerra. Ele foi para as Malvinas, levou o filho, foi com o filho de um amigo, foram lá prestar homenagens aos companheiros, camaradas mortos, e que foram enterrados lá no cemitério Darwin, nas Malvinas.
Mais à frente ele falou sobre isso também. Preparado otro discurso para esto, porque no me gusta detenerme en estas cuestiones, porque sé que muchas veces genera divisiones. Ele tinha preparado outro discurso para falar de outras coisas, mas esse tema é um tema que ele tem muita dificuldade para falar, né? Esa división es que en la cuestión Malvina no debiera existir, porque todos hablamos de nuestra bandera, todos hablamos del valor, del coraje, pero bueno, a la hora de las acciones muchas veces privilegiamos las mezquindades nuestras por sobre los intereses verdaderos de nuestro país. Así que si me permite... Aí, gente, ele vai fazendo esse discurso. Eu vou colocar esse discurso inteiro no nosso canal de cortes, tá, gente? E aqui ele termina com esse trecho aqui, que eu achei muito emocionante, que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá. El momento para decirle finalmente, seguramente muchos, los que están acostumbrados a vernos con vehemencia, esperaba que haga un discurso muy fuerte contra el presidente de la Nación, y que seguramente en los otros temas lo voy a seguir haciendo. Muita gente estava esperando que eu fosse fazer um discurso muito veemente. Eu vou fazer em outras oportunidades, mas hoje é diferente, né? Pero en este tema que tiene que ver con nuestra soberanía, que tiene que ver con nuestra historia, yo soy muy respetuoso porque trato de no dañar a los camaradas que no piensan como yo, a los familiares de los que no volvieron, que también son los verdaderos héroes. Entonces, presidente, el mejor homenaje que podemos hacer por los que dieron su vida por la patria, seguir luchando por una Argentina verdaderamente soberana, una Argentina que proteja y defienda los intereses de todos los argentinos y argentinas, una Argentina que abrace al que menos tiene, una Argentina que le dé el lugar que corresponde a nuestros docentes, una Argentina que recupere el prestigio de su parlamento. Yo cuando me preguntan, a mí me dicen diputado, me dicen, siempre le digo yo soy Aldo nomás porque el cargo, el diputado, el título dura lo que dura el mandato. Y siempre le digo las dos cosas que me van a acompañar hasta el último día es mi nombre y el haber ido a defender a la patria. Con errores y aciertos sigo luchando, creyendo en esa Argentina justa. Y estoy convencido que esa Argentina que soñamos cuando éramos muy jóvenes, esa Argentina por la que dieron su vida a los 649, esa sangre derramada no puede ser en vano. Y entre otras cosas, yo me conformo muchas veces diciendo que esa sangre derramada sirvió también para recuperar la democracia. Por eso le pido a todos los que me quieran acompañar, y acá cierro, presidente, que imaginariamente todos los que estamos acá elevemos nuestra voz para que imaginariamente pase el Atlántico, llegue al cementerio de Darwin y que esos caídos sientan que no los olvidamos. Por eso les pido a todos que me acompañen con un fuerte ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la Argentina! Gracias, presidente. Gracias. Então ele pediu para as pessoas darem esse viva, né, a pátria, né, para que o grito chegasse bem forte lá onde estão enterrados os heróis argentinos, né, que tombaram para defender o seu país. E hoje vendo essa coisa tenebrosa que está lá em muitas partes do mundo, né. Bom, espero que você tenha curtido aí, vou colocar esse trecho todo no portal do Zé, no Cortes, e hoje o papo ficou mais longo, né, mas enfim, vamos colocar assim mesmo, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!